Oi, eu sou a Jéssica, lá da Emmanuel, sou professora de macramê. Tudo que você está vendo aqui fui eu que fiz. E hoje eu vou te ensinar a fazer uma bolsa super fácil. É um modelo de bolsa maravilhoso que vende super bem e é um projeto que você ainda consegue fazer para dar agora de presente de Natal. E antes de começar, eu queria contar para vocês que eu criei essa bolsa utilizando um fio para o corpo e outro fio para a alça, inspirada na bolsa da Prada. Eu criei e gravei a minha versão dessa bolsa, que está lá disponível dentro do clube. Se você quiser aprender, o link do clube vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. E a diferença entre essa bolsa que a gente vai fazer hoje e a bolsa da Prada são os nozinhos utilizados tanto no corpo quanto na alça. Na bolsa da Prada a gente cria uma alça redonda, então ela fica com esse volume circular. E aqui na bolsa que a gente vai fazer hoje, a gente vai criar uma alça achatada. Você pode super combinar um modelo com o outro. E se você quiser produzir toda a sua bolsa utilizando só um fio, você também pode utilizar o mesmo fio para criar a alça. Então fiquem à vontade para criar a versão de vocês e qualquer dúvida deixe aqui nos comentários. Para essa bolsa, o fio que eu escolhi utilizar aqui é um cordão de algodão. Esse é o cordão cestaria de 6 milímetros da marca Borro Cordões. E eu tô aqui reaproveitando um rolo que sobrou do Suplacel, um tutorial lá do clube. Inclusive, quem é minha aluna do clube tem desconto em todos os materiais lá do site da Borro Cordões. E esse daqui é um fio super diferenciado. Ele é um cordão de algodão trançado com alma. Tá vendo esse enchimento aqui? Esse daqui é o que a gente chama de alma, mas ele não é como os outros cordões trançados com alma. Ele é um pouquinho mais rígido, ó. Ele foi feito para ser utilizado na cestaria, então ele é um fio bem mais estruturado e ele é perfeito aqui para essa bolsa. Tô fazendo um nozinho aqui só para vocês terem uma noção, ó, da estrutura dele. Eu peguei aqui um outro cordão de algodão também de 6 milímetros, esse daqui é da marca São José, para vocês terem uma ideia. Ambos têm a mesma espessura, ambos são cordões trançados com alma, olha o enchimento desse aqui. Mas como esse não é um cordão mais rígido, ó, eu consigo fazer um nozinho e ele ainda fica um pouco maleável. Então a diferença entre fazer a bolsa com esse cordão e esse outro é que com esse a bolsa vai ter mais estrutura, então ela vai ficar mais firme. Mas se você não tiver esse fio, você pode utilizar esse outro também, que ele é mais fácil de encontrar. Para quem não gosta de comprar na internet, esse daqui você encontra mais fácil aí em armarinhos locais. E para iniciar a nossa bolsa, eu cortei aqui já 10 fios com 2 metros cada um. E se você optar por utilizar um fio mais fino, você pode até cortar esses fios aqui um pouco menores. Se você quiser saber qual o cálculo que eu fiz para essa peça para chegar nesse fio de 2 metros, deixa aqui nos comentários para eu saber se gravo e trago esse vídeo do cálculo aqui para vocês. Desses 10 fios, eu vou pegar aqui somente 2, vou encontrar o centro desses 2 fios, então vou juntar aqui todas as pontinhas. E ó, quando eu cortei o fio, eu coloquei uma fita crepe na ponta só para selar, porque eu acho mais fácil fazer assim, mas não precisa. Juntei todas as pontinhas, deslizo, deixo os 2 fios aqui dobrados ao meio, seguro no centro desses 2 fios e vou cruzar o centro de um fio com o outro. Esse nozinho que a gente vai fazer aqui agora, ele se chama nó chinês. Mas no restante da peça, a gente vai produzir o mesmo nó, só que como a gente muda a forma de iniciar esse nó, ele acaba pegando um outro nome. O desenho é o mesmo, a gente só vai mudar a forma de fazer depois quando a gente for crescendo a peça. Nesse começo, para produzir o nó chinês, ó, eu cruzo o centro de um fio com o outro e depois eu movimento qualquer uma das 4 pontas. Eu gosto de começar com a de cima. E aí eu vou movimentar ela por cima da ponta que está ao lado, seguindo um reloginho. Então, eu vou sempre aqui, ó, no sentido horário. Joguei ela por cima da próxima, pego essa outra e movimento por cima da ponta seguinte, no sentido horário. Passei por cima da outra, agora movimento essa daqui por cima da próxima. Então, jogo ela lá para cima. E se você achar mais fácil, você pode até prender o centro aqui dos fios na sua mesa. Mas a gente vai fazer esse nó aqui bem rapidinho. Depois, para finalizar ele, eu pego a última ponta, ó, que eu não movimentei, a ponta que tá aqui na esquerda, e vou jogar por cima dessa última, que eu lancei
pra cima. Então, ó, joguei por cima dela. E pra finalizar, eu vou pegar essa ponta, ó, que veio da esquerda, e vou jogar aqui por dentro dessa primeira que tava lá por cima. A primeira que eu movimentei, ela fez essa volta. Então, a última vai entrar por dentro dessa volta. Segurando ainda no centro aqui dos fios, puxo essa última ponta aqui por dentro. E pronto, ó, formei esse desenho aqui de um quadradinho, tá vendo? Suas pontas têm que terminar assim, ó, cada uma por dentro da outra. Fiz esse nó, agora eu seguro no centro e vou apertando cada uma das 4 pontas devagar. Cheguei aqui, aperto as 4 ao mesmo tempo aqui para ir ajustando, até eu deixar o nó bem fechadinho. Dá uma conferida se todas as pontas estão mais ou menos com o mesmo comprimento, para não faltar fio lá no final. E pronto, a gente completou um nó. Agora você vai repetir a mesma coisa com os outros fios até a gente completar aqui 5 nós, utilizando todos os 10 fios. Conforme eu for completando aqui os nozinhos, eu já posso começar a unir um com o outro. Para isso, ó, eu vou pegar e vou deixar 2 pontinhas do nó aqui para cima e 2 pontinhas aqui para baixo. E aí você vai juntando, ó, um nozinho do lado do outro, com só 2 pontas aqui para baixo. E agora a gente vai repetir o mesmo nó, só que de outra forma. Para isso, eu vou pegar uma pontinha de cada nó, as que estão aqui próximas um do outro, né? E com essa pontinha da direita, eu vou criar um S ao redor dessa ponta da esquerda. Se você assistiu o último tutorial ali da alça, onde eu utilizei esse mesmo nó, você vai ver que eu comecei com a pontinha da esquerda, mas tanto faz. Eu só vou começar agora com a pontinha da direita, porque eu já observei no meu nozinho, ó, que a pontinha da direita é a que tá vindo aqui nessa parte de cima. Então, só para o desenho ficar realmente igual, eu vou começar com a pontinha aqui da direita. E para criar esse S, eu vou pegar essa ponta, vou passar por cima da esquerda e depois vou jogar ela por trás. Criei a primeira volta do S, agora eu retorno com esse fio aqui de novo, por trás do outro, formando então o S completo. E ele só passa por cima, ó, nessa primeira volta. Depois eu movimento esse outro fio. Ele vai passar por trás de todo o S, vai reaparecer por aqui. E aí eu já vou deixando mais ou menos o espaçamento que eu quero entre um nozinho e outro. E jogo esse fio lá atrás. Puxo ele por aqui. E depois retorno com ele aqui para frente. E aí ele vai entrar por dentro dessa última alça do S para a gente conseguir fechar o nó. Então jogo ele por aqui. E completei o movimento do nó. Agora eu vou só ajustar apertando esse nó, deixando na posição que eu quero que ele fique. Então, vou apertando uma pontinha de cada vez e vou seguindo o caminho aqui do fio. Então, aperta a primeira volta, depois aperta a segunda e depois ajusta aqui o segundo fio. Tá vendo que o desenho ficou igualzinho? Gente, eu já utilizei esse nó aqui em várias peças. Uma que fez muito sucesso foi a blusa grid, é um projeto que eu ensino lá no clube. Então você pode entrar no clube, aprender a blusa grid, aprender várias outras peças. Também tem um cacheponinho que eu faço esse nozinho aqui utilizando o fio direto do rolo. E lá no clube você aprende e ainda ganha o desconto para comprar os fios ali no site da Borro Cordões. Depois, gente, eu vou só seguindo. Vou adicionando aqui cada 2 nozinhos e vou juntando uma ponta de um nó com a ponta do outro até unir esses 5 nós. Ah, e para quem quiser saber certinho o espaçamento que eu tô deixando entre um nó e outro, ó, tá ficando mais ou menos 3 centímetros. Você pode deixar mais ou menos, dependendo aí do tamanho que você quer para sua bolsa. Terminei aqui, ó, 4 nós de um lado, agora eu vou fazer a mesma coisa do outro. Então, viro aqui para o outro lado e faço a mesma coisa, criando mais 4 nós aqui.
Completei aqui, agora a gente vai começar a fechar a peça. Essa fileira aqui com 5 nós vai ser a fileira do fundo, e essa de 4 vai ser a fileira da frente, e essa outra a fileira de trás. E aí a gente vai começar a fechar aqui as laterais. Para isso, eu vou tirar minha peça daqui e vou pegar um livro como molde, porque aqui, ó, essa dimensão do livro dá certinho com a medida aqui da minha bolsa. Você pode utilizar também uma almofada, qualquer coisa que tenha mais ou menos o tamanho, só para te ajudar na questão do espaçamento. Se você não quiser usar um molde, você também pode só pendurar a sua peça assim, ó, com todas as pontinhas para baixo, e aí por dentro dela você passa um bastão de madeira que você consegue pendurar aí na sua arara. Eu faço muitas peças assim. E aí você deixa essa fileira de 5 nós aqui na parte de cima e puxa todas as pontinhas aqui para baixo. E aí a gente vai começar fechando aqui a lateral. No lado, eu vou pegar as mesmas 2 pontas que vieram aqui, ó, do último nozinho, e vou fazer mais um nó. Então, não vou unir ele com os outros, a gente vai começar a unir na próxima parte. Então, aqui no lado faço a mesma coisa. Crio aqui o S. Completo o nozinho e deixo um espaçamento menor. O objetivo é esse nozinho aqui da lateral ficar mais ou menos alinhado, ó, com os nozinhos aqui da outra fileira, na parte da frente. E aí a mesma coisa você vai repetir aqui do outro lado, vai pegar os 2 fios do último nozinho aqui de cima e vai fazer mais um nó. Completei aqui no outro lado, agora a gente vai só seguir criando várias voltas aqui na peça para crescer a altura dela. Então, ó, volta a posicionar aquela fileira do fundo, aqui bem no centro do meu livro. E aí tem esse nozinho que a gente acabou de criar e esse outro aqui também. Posso deixar minha peça aqui deitada de novo e vou iniciar uma próxima fileira. Posso iniciar a partir de qualquer ponto, sempre pegando 2 pontas de um nó e 2 pontas de outro. Se eu quiser já começar utilizando, ó, os fios desse nozinho da lateral que eu acabei de criar, só pegar um fio desse nó, um fio do próximo e iniciar um novo nó aqui, mantendo aí o mesmo espaçamento. Cheguei aqui no canto, faço a mesma coisa, ó, pego um fio aqui da fileira de cima e o fio do nozinho que a gente criou na lateral. Completei a parte da frente, viro a peça e faço a mesma coisa aqui para o outro lado. Terminei a volta completa aqui na peça, olha só como é que vai ficando. E como esse cordão ele é mais estruturado, ó, a peça já vai pegando um formato aqui, ó. Se eu quiser, eu até consigo deixar ela mais em pezinho. E agora é só seguir repetindo os mesmos passos, você vai criar várias fileiras dando a volta completa na sua peça até chegar na altura que você quer. Sempre respeitando aqui o comprimento dos fios, mas no finalzinho a gente não precisa de muitas sobras, a gente precisa que sobre mais ou menos uns 10 a 15 centímetros no máximo, só para a gente fazer a finalização ali junto com a alça. Então volto meu molde aqui para dentro e inicio aqui uma nova fileira a partir de qualquer ponto.
Completei a peça, fiz aqui no total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fileiras para cada lado, sem contar aqui a fileira do centro. Então, eu tenho essa fileira central e tenho mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para cada lado. E aí, essa última aqui, ó, como a gente produziu um número ímpar de fileiras, a gente vai ter, então, ó, 5 nós para cada lado. Eu poderia ter terminado com um número par de fileiras, então ter feito aqui somente 6, porque aí eu conseguiria ter 4 nozinhos para cada lado, e aí eu pego certinho 2 para um lado, 2 para o outro, para a gente descer aqui para a alça. Mas com 6 fileiras eu não chegava na altura que eu queria para minha peça, então eu fiz mais uma, fiz 7 e terminei com um número ímpar. Para resolver esse problema e não ficar aqui com um número ímpar de nós, né, nessa última fileira, eu não consegui distribuir certinho a quantidade de pontas para a gente descer para a alça. Nessa última fileira eu vou deixar sem esse nozinho aqui do meio. Então, vai ficar assim e a gente vai pegar metade dos fios de um lado, metade aqui dos fios do outro, para iniciar aqui a alça. E aí, a mesma coisa você vai fazer do outro lado, tá? Deixa sem o nozinho central aqui na última fileira. E como esse fio é bem estruturado, olha só como é que a peça fica sem o livro. Ela mantém o espaçamento aqui na parte de dentro e eu consigo até deixar ela aqui em pé. Claro que tem os fiozinhos sobrando aqui na parte de cima que estão pesando, mas olha só, esse é o legal desse fio. Em relação às dimensões, ela ficou aqui com mais ou menos 28 centímetros de largura e 20 centímetros de altura. Se você ainda tiver sobras aqui de fios, você pode repetir mais vezes para aumentar a altura dessa peça, mas é legal você deixar sobrando, ó, pelo menos isso daqui. Aqui eu tenho uma sobra de mais ou menos 12 centímetros, então deixa pelo menos isso daqui para a gente conseguir finalizar a alça. Para a alça, eu vou utilizar um outro material. Esse daqui é um fio que eu tinha de um cinto. É um cordão de couro trançado de 5 milímetros e esse tipo de material você encontra em armarinho para comprar no Metro. Eu vou deixar algumas opções da Shopee aqui também na descrição desse vídeo, se você quiser comprar pela internet. E tem várias cores aí que você pode escolher. A gente vai utilizar mais ou menos 2,5 metros para produzir as duas alças. Então, você pode comprar aí 3 metros ou já compra 5, né, para você poder produzir 2 bolsas. Para criar a alça, você vai cortar aqui 4 fios de mais ou menos 30 centímetros. E, ó, na hora de cortar esse fio, sela a pontinha com fita, tá? Para ele não ir abrir. Então, para uma das alças, você vai pegar 4 fios com 30 centímetros, vai prender as pontinhas dele aqui na prancheta e a gente vai iniciar uma trança de 4 pontas. É bem simples de fazer. A gente pega as 2 pontinhas do canto, joga aqui uma por cima da próxima e a outra por trás. Então, faz esse cruzamento. Depois, joga uma por cima da outra e fica, ó, com esse desenho aqui. E aí, para o restante, é bem simples. A gente segue uma ordem. Pega uma ponta, passa por trás da próxima, porque a anterior passou por cima, e depois pro outro lado a mesma coisa. Pega a última ponta e passa por cima da próxima, porque a anterior passou por trás. Então, para a gente criar esse trançado, a gente vai intercalando aqui por onde cada ponta passa. Tá vendo que essa pontinha terminou para trás dessa e essa daqui terminou por cima. E aí você vai fazendo isso, ó. Essa pontinha aqui vem, passa por cima da outra, trançar aqui no centro e depois você movimenta as duas do canto. Essa do canto direito vai por trás da próxima, porque a anterior passou por cima, e a do canto esquerdo vai por cima da próxima, porque a anterior, ó, passou aqui por trás. Cruzou as do canto, cruza as duas do meio e volta a repetir a mesma coisa. A gente não precisa apertar muito, tá? É só para fechar essa trança. E a largura que vai ficando aqui vai ser a largura da nossa alça. Então, esse fio aqui fica bem legal de trabalhar, porque ele é um pouquinho mais rígido e ele vai dando essa espessura maior aqui para a trança. E aí eu vou repetindo isso daqui até gastar quase todo o fio. Completei aqui até sobrar bem pouquinho, cheguei em uma trança de uns 15 centímetros, um comprimento perfeito ali para uma alça de mão. E para essa trança não soltar por enquanto, vou pegar, colocar só um prendedor aqui na parte de baixo, vou soltar aqui da parte de cima
E vou apertar um pouquinho essa parte de cima também. Se der, ó, continua um pouquinho trançado e dá uma ajustada para os dois lados ficarem iguais. Vou colocar outro pregador aqui na ponta. E agora você pode repetir isso daqui com mais fios para criar a segunda alça ou já prender ali na bolsa. Para prender a alça na bolsa, eu vou utilizar aqui cola de silicone e vou colar as pontinhas dessa alça por cima das pontas que vieram aqui, de 3 nós de cada lado. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pontas desse lado, depois eu vou ter mais 5 desse, e depois a gente vai repetir a mesma coisa no outro lado ali da bolsa. Então, você vai pular um espacinho aqui a partir do último nó, vai passar a cola por cima desses fios e vai vir aqui colando as pontinhas dessa alça. Depois a gente vai cobrir essa junção. Então, vem com a cola, passa por cima das pontas aqui da bolsa e depois cola as pontinhas da trança. Aqui na minha eu prendi também com a fita crepe, porque a minha cola tá um pouco seca, então depois eu vou comprar uma outra cola para voltar e finalizar isso daqui. Mas para conseguir terminar de mostrar para vocês, eu coloquei uma fita crepe para prender as minhas pontinhas, mas não precisa da fita. Depois que você tiver colado, você vai pegar e vai cortar rente essas pontinhas aqui, pra gente conseguir esconder. Então, corta aqui a parte de cima, né, que veio da bolsa, e corta a parte de baixo que veio da alça. Depois, você vai cortar um fio aqui com 80 centímetros, cortei o mesmo cordão que eu utilizei na bolsa, mas você pode também utilizar o mesmo fio da alça ou pode adicionar um fio diferente se você quiser aí um outro detalhe. E aqui a gente vai fazer um nó falcaça, muita gente chama de nó escondido ou nó de fechamento. A gente pega esse fio aqui de 80 centímetros, cria uma curvinha com ele aqui pertinho da ponta, e você pode deixar essa curvinha para cima ou para baixo. Eu vou deixar aqui para baixo. E aí, ó, a ponta dessa curvinha, ela precisa começar antes do final das pontas que a gente quer cobrir, então não pode ficar aqui para baixo, ó, tem que ficar um pouquinho para cima. E a curvinha precisa percorrer um pouquinho mais do que o final aqui também das pontas que a gente quer cobrir. Fiz essa curva, agora eu vou movimentar essa ponta maior do fio, fazendo várias voltas, abraçando essa junção. Então, você vai cobrir toda a parte da cola, todas as pontinhas. Você vai começar, ó, criando a primeira volta um pouquinho acima de onde estão terminando as pontas. E aí, você vai, ó, jogar o fio lá por trás. Vai segurar essa volta aqui, ó, para ela não desmanchar. Vai vir com o fio aqui para o outro lado. E essa primeira volta você vai apertar com cuidado. Passa essa primeira volta um pouquinho acima das pontinhas aqui, para elas ficarem bem escondidas, ó. Passei um pouquinho acima, aperto bem essa primeira volta e depois vou repetindo, ó. Faço uma segunda volta, vou lá atrás e deixo uma volta bem pertinho da outra. Para cobrir não dá para ver nada. Venho com o fio pro outro lado, não deixa a primeira volta folgar e vai repetindo isso aqui várias vezes. Vai deixando bem apertadinho. Ó, chegando aqui no final, quando você estiver terminando, ó, de cobrir as pontinhas que a gente cortou, se você quiser, você pode até passar cola aqui para prender essa última volta por cima das pontas. A última volta não pode cobrir essa curvinha que a gente fez, porque para finalizar o nó, eu preciso pegar a pontinha, ó, depois de ter terminado a última volta. E você pode dar quantas voltas você quiser, desde que você cubra as pontinhas aqui do acabamento e deixe sobrando essa alcinha. E aí, você vai pegar a pontinha do fio, vai inserir por dentro da alça, vai puxar toda essa ponta, ó. E aí, puxa bem para apertar a última volta. E depois, vai começar a puxar essa pontinha que ficou para cima. Quando essa pontinha, ó, começar a apertar a volta lá de baixo, você volta aqui para baixo e puxa a outra ponta para deixar bem apertada essa última volta. Depois, volta para a ponta de cima, puxa mais um pouquinho, ó, para começar a esconder a ponta lá de baixo, tá vendo que ela tá entrando aqui? E puxa com cuidado, se você puxar de uma vez, pode ser que a pontinha de baixo saia aqui por cima, e aí você vai ter que fazer o nó todo de novo. Deixa a pontinha entrar um pouco, não precisa entrar toda, só um pouquinho para esse nó ficar bem apertado. E depois você vem aqui, corta essa pontinha final.
e empurra ela lá para dentro. E se você quiser, você pode utilizar cola também. Com cuidado, você pode até puxar ela um pouquinho mais, mas ó, puxa bem devagar, porque agora, como a gente já cortou, ela pode soltar. Ó, consegui esconder bem a pontinha. E agora eu venho aqui na parte de cima e faço a mesma coisa. Corto essa ponta e empurro essa pontinha aqui para dentro do nó. Se quiser deixar bem escondida, passa um pinguinho de cola aqui e puxa essa pontinha para cá, ó, para essa última volta cobrir esse final. E aí depois é só você repetir a mesma coisa para esse outro lado. Pega aqui as pontas dos próximos 3 nós, junta, cola o finalzinho aqui dessa alça no mesmo ponto, tá? Deixa o mesmo espaçamento. Inclusive, ó, o espaço aqui ficou de mais ou menos 5 centímetros. Então, espaça a mesma coisa quando você for colar aqui. Corta um novo fio de 80 centímetros, faz esse mesmo acabamento desse lado e depois do outro lado você vai repetir a mesma coisa para adicionar aqui uma segunda alça. Finalizei os 4 cantinhos aqui das 2 alças e a minha peça ficou assim. E, gente, esse fio, ele é tão maravilhoso que eu consigo deixar a minha bolsa em pé. Essa é uma grande diferença entre essa que a gente fez hoje e a bolsa da Prada. Na bolsa da Prada, eu usei um cordão de algodão normal ali, sem alma. Então, não dá essa estrutura, eu não consigo deixar minha peça em pé, ela fica bem mais molinha. E ela também não fica na dimensão real dela, porque a trama, né, ela se fecha ali com a gravidade, ela acaba caindo e fecha um pouquinho mais a peça. Então, para dar a real noção ali do volume, da dimensão da bolsa Prada, eu preciso colocar um saquinho de tecido por dentro, porque aí ele vai abrir mais a trama. Já essa que a gente fez hoje, ela fica ali no tamanho certinho e eu coloco o saquinho de tecido por dentro só para realmente utilizar a peça, já que a trama é bem aberta. E se você gosta de fazer bolsas, eu queria te contar que nesse mês de dezembro eu lancei lá no Clube Sou Macrameira o curso completo da Bolsa Bloco, uma peça exclusiva, um projeto super criativo que a gente cria a partir da junção ali de blocos, então você consegue criar várias outras coisas além de bolsas. E participando hoje do clube, você acessa a aula da Bolsa Prada, você ganha desconto nos fios do site da Borro Cordões, então você ganha desconto no fio que a gente utilizou no tutorial de hoje, ganha desconto no fio que eu utilizei na bolsa bloco e ainda ganha a apostila do curso dessa bolsa para baixar, um material completo para você ter aí para sempre salvo com você. Esse bônus da apostila é só até o dia 31/12. Depois dessa data, a apostila não fica mais disponível. Se você quiser aprender essa e muitas outras peças comigo, o link do clube tá na descrição aqui desse vídeo. Obrigada por assistir até aqui, comenta o que você achou e a gente se vê no próximo vídeo.